Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abundantemente no nosso coração nesta noite. Nós possamos sentir isso, a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Eu quero expor alguns versículos desse capítulo 24, a partir do versículo 42. Vamos fazer apenas a leitura do versículo 42, mas eu quero me adeter até o versículo de número 30 do capítulo 25. Mateus capítulo 24, versículo de número 42. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos recitar este versículo todos juntos, em uma só voz, mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus. Portanto, vigiai. Vamos orar? Precioso Deus e eterno Pai, fala ao nosso coração, trazendo, ó Deus amado, a Tua palavra viva e eficaz, de forma que nós possamos sair desta noite, considerando, convicto, ó Deus, que a Tua palavra ela não volta vazia. Tudo passará, mas a Tua palavra ela permanecerá para todo sempre. Portanto, Deus, ilumina a nossa mente através do Teu Espírito Santo. Clareia o nosso coração para o entendimento, ó Deus, da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, conta-se a história de que certo dia, enquanto Martinho Lutero estava capinando o seu jardim, um amigo veio visitá-lo e perguntou o que ele faria se soubesse que Cristo estava voltando naquele mesmo dia. De acordo com a história, Lutero teria respondido assim: simplesmente continuaria capinando o meu jardim. Vivemos nessa época de grande interesse pela escatologia, a respeito da vinda do Senhor Jesus. E esse interesse está repleto de pessoas que estabelecem datas, estabelecem locais para o fim do mundo. Pessoas que escrevem romances sobre acontecimentos catastróficos, iminentes, que mudarão a face do nosso planeta, ou mesmo apenas pregadores cristãos bem intencionados que declaram solenemente ter praticamente certeza que estamos vivenciando na última geração. Os capítulos de número 24 e 25 compreende o último dos 5 grandes sermões de Jesus Cristo. Em Mateus, ele focaliza o julgamento do reino. Uma boa parte também encontramos no livro de Marcos, ou seja, mais conhecido esses sermões pelos sermões proféticos, por causa do seu conteúdo. Sua linguagem simbólica traz certa dificuldade da sua interpretação devido a estar relacionado com um conjunto de acontecimentos, não somente com um único acontecimento. Além do mais, também pelas figuras de linguagem. Portanto, irmãos, eu quero tratar nesta noite acerca do seguinte tema: preparados para a vinda do Senhor Jesus. Diga comigo mais uma vez: preparados para a vinda do Senhor Jesus. Devemos viver com vigilância e responsabilidade, diz a palavra do Senhor, utilizando os dons que Deus nos concedeu, pois a volta de Cristo, meus amados irmãos, é certa, é verídica, e a nossa preparação ela deve ser contínua, uma vez que não estamos em condições de saber o tempo da volta do Senhor Jesus. Portanto, não devemos gastar, meus irmãos, o nosso tempo tentando predizê-lo,
tentando acertar a vinda do Senhor Jesus. Assim, Jesus passa a enfatizar aqui no versículo 42, o qual nós lemos, que nós devemos vigiar justamente porque não sabemos quando virá o fim. Ele vai dizer isto também no versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. O dia que o Senhor Jesus voltará para cumprir a sua promessa. O restante do sermão de Cristo, que ocupa os versículos finais do capítulo 24 e todo o capítulo de número 25, vai desenvolver detalhadamente o que Jesus quer falar ao seu povo, à sua igreja. Então quero destacar aqui alguns alertas que o Senhor traz na sua palavra. O primeiro alerta é sobre a vigilância atenta. A vigilância atenta, do versículo 42 ao 44, Jesus vai dizer: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família, o dono da casa, souber a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus agora conta uma pequena parábola, onde eu quero destacar aqui essa palavra, vigiai. Lembre-se dessa palavra, que implica um estado de alerta contínuo, um chamado à ação. Jesus, ele nos exorta a estarmos vigilantes, atentos, pois não sabemos o dia nem a hora que ele voltará. E a vigilância envolve estar atento em nossa vida espiritual. Envolve o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estejam atentos a isso. Atente. Vigie para o seu relacionamento com Deus. Vigie para a sua vida espiritual. É isso que o Senhor Jesus está nos falando nesta noite. A comparação é essa, simplesmente a imprevisibilidade do momento. Não saberemos quando o Senhor Jesus voltará. Por isso vigie, diz a palavra do Senhor. A hora do fim do mundo é tão imprevisível quanto a hora da chegada de um ladrão, diz a palavra do Senhor. Quem aqui espera um ladrão chegar na sua casa e arrombar a sua porta? Creio que ninguém espera por isso. Mas o Senhor nos alerta nesta noite para ficarmos em vigilância atenta, atentos para este dia, para este momento que o Senhor virá. Tim Chester vai dizer: a vigilância é a disposição de fazer a vontade de Deus a cada momento, como se o Senhor pudesse voltar a qualquer instante. O capítulo 33 da nossa Confissão de Fé de Westminster, na seção 3, vai tratar sobre o juízo final. E ela vai afirmar o seguinte: assim como Cristo desejou que estivéssemos certamente persuadidos que haverá um dia do juízo, tanto para deter os homens de pecarem, quanto para dar-lhes maior consolação quanto a sua recompensa, assim também, ele não quis que aquele dia fosse conhecido pelos homens. Para quê? Para que eles sacudissem toda a segurança carnal e estivessem sempre vigilantes, porque não sabem a hora que o Senhor virá, e estivessem sempre preparados para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Isso nos lembra, irmãos, que Cristo quis que o seu povo estivesse plenamente convencido de que haverá um dia que ele julgará o mundo. Essa é a certeza que nós temos. Também, irmãos, lembrando que a cada ato nosso aqui nesta terra será julgado pelo Senhor Jesus. Pois a justiça será plenamente manifestada e a recompensa eterna será concedida ao seu povo.
Deus não revelou o dia nem a hora, para que os homens não caíssem em segurança carnal, diz a confissão. Para que você, sabendo o dia que Jesus virá, não queira usar da sua carnalidade para praticar práticas que desagradam ao Senhor. Por isso nós não sabemos qual será este dia, para que eu e você possamos estar atentos, vigilantes, em oração, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, se alimentando da palavra de Deus. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vigilância espiritual? Você está atento às áreas da sua vida que precisam de ajuste? Vocês estão atentos às áreas da sua vida que precisam de atenção quanto à vinda do Senhor Jesus? Esse é o primeiro alerta. Vigiai, porque não sabemos qual dia do Senhor irá voltar. Mas há um segundo alerta que o Senhor Jesus, ele prossegue nessa segunda parábola que eu quero expor nesta noite, que é a parábola do servo fiel e do servo malvado. Do versículo 45 ao de número 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O segundo alerta: fidelidade no serviço. Fiel. E aqui eu quero destacar essa palavra, fiel. Lembre-se dela. Vigiai, fiel. Que denota alguém que é confiável e comprometido com a sua missão. Nessa passagem, Jesus ele vai ilustrar a importância da fidelidade ao que nos foi confiado. O servo fiel é aquele que cumpre a sua tarefa, enquanto aguarda o retorno do seu Senhor. Enquanto na primeira parábola não sabemos quando ele virá, parece-me que aqui ele demora um pouco. Muitas pessoas, incluindo cristãos, meus amados irmãos, deixam para mais tarde levar a sério o chamado de Deus para a sua vida, pressupondo que sempre haverá tempo suficiente para isso. Mas, na verdade, nunca estaremos certos disso. Se a volta de Cristo parece irreal demais para levar em consideração, com certeza, as notícias diárias de acidentes, ferimentos, sofrimentos, doenças, catástrofes naturais e até mesmo mortes prematuras, deveriam nos impedir de supor que estaremos necessariamente vivos amanhã. Nossa situação é bem parecida, meus irmãos, com essa descrita. Um certo rabino que ensinou aos seus discípulos, dizendo: arrependam-se um dia antes de morrer. Isso ele ensinava diariamente aos seus discípulos. Arrependam-se. Arrependam-se um dia antes de morrer. Quando indagado sobre como saberiam qual seria este dia, uma pessoa indagou a ele: como você sabe o dia de morrer? Que você ensina as pessoas a se arrependerem um dia antes de morrer. Olha qual foi a resposta dele. Ele disse: mais uma razão para arrependermos hoje, caso você morra amanhã. Arrependam-se. Arrependam-se um dia antes de morrer. Que dia você deve se arrepender? Hoje. Hoje. Porque amanhã você poderá não estar vivo. John Piper vai afirmar: a fidelidade não é apenas sobre o que fazemos,
mas sobre a atitude do nosso coração enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Você está sendo um servo fiel que tem confiado o que Deus lhe dotou de dons, de talentos? Você tem sido um servo fiel no que Deus lhe confiou? Quais são as responsabilidades que você tem negligenciado? Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Senhor, como o seu Senhor soberano, e jamais aceitou a dádiva gratuita de Deus, a graça de Deus da salvação, que vem através da fé, por meio da fé somente, hoje, meus amados irmãos, eu digo a vocês que é o dia de assumir este compromisso. O compromisso com o Senhor Jesus. Se você tem um negócio inacabado com Deus, no que diz respeito a responder ao chamado dele para a sua vida, mesmo que isso signifique mudança em sua vida, mudança de ocupação, mudança de padrão, mudança de vida, ou se na perspectiva de Deus você está no emprego certo, mas simplesmente preocupado demais com as coisas materiais, ou se o relacionamento com alguém, em especial com membros da família, não é o que poderia ser, e você está se recusando a responder o chamado de Deus conscientemente, respondendo conscientemente às ordens do Senhor, então hoje é o dia para tomar esta decisão, tomar providências para começar a obedecer ao Senhor, porque não sabemos o dia que Ele voltará. Enquanto estivermos vivos, existem possibilidades de arrependimento. Hoje é o dia. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que você possa ouvir do Senhor: servo meu, sirva a mim com prazer. Que você possa obedecer à ordem de Deus de servir ao Senhor com alegria. Um dia será tarde demais, meus irmãos. E esse dia pode ser mais cedo ou mais tarde, o quanto nem imaginamos. E se a reconciliação com Deus é a questão crucial que estamos vendo aqui, se essa reconciliação com Deus, você está evitando ela, se você está evitando a voz do Senhor no seu coração, chamando a você a um compromisso com o Senhor, um compromisso com Deus, não é com a igreja, é com Deus. Quando temos um compromisso com Deus, temos um compromisso com a igreja, temos um compromisso com a família, temos um compromisso com a sociedade, no nosso trabalho. Mas primeiramente precisamos ter o compromisso com Deus, porque não sabemos a que hora, a que dia voltará o Senhor Jesus. E Ele está nos alertando para a fidelidade no serviço, para deixarmos de mimimi, para deixarmos de picuinha, para deixarmos as indiferenças e entender, ter a consciência que Ele voltará e nós prestaremos conta ao Senhor. Aqueles que prestarão conta ao Senhor por não ter compromisso com Deus. Versículo de número 51 do capítulo 42, meus amados irmãos. Diz a palavra do Senhor que Ele castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Os servos maus serão igualados com os hipócritas, aqueles que tiveram uma vida sem compromisso com o Senhor, fingindo escutar a palavra de Deus, mas entrando no ouvido e saindo no outro, sem dar a cabo ao chamado de Deus, ao convite de Deus para ter um compromisso com Ele. Mas Jesus, Ele não para por aí, porque no capítulo 25 Ele inicia com um então. Ele dá prosseguimento. Então, o terceiro alerta, que é pela preparação prudente.
Ele vai dizer então, capítulo 25, versículo 1: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Assim como os servos maus e os servos bons. Aqui temos essa figura de 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. A palavra prudente eu quero que vocês gravem: vigiai, fidelidade, prudência. A palavra prudente refere-se à sabedoria prática, à capacidade de fazer escolhas sensatas. A terceira parábola que eu quero trazer nesta noite sobre as 10 virgens, as 10 damas de honra, como dizem outras traduções, inverte este enredo. Dessa vez os personagens centrais é um noivo e 10 virgens. Ele permaneceu sem retornar por mais tempo do que o esperado. Jesus ele utiliza a parábola das 10 virgens para enfatizar a importância da preparação. As virgens prudentes estavam preparadas com o azeite, enquanto as insensatas não estavam prontas para a chegada do noivo. A igreja é a noiva de Cristo. Como você tem se preparado para o encontro com seu noivo Jesus Cristo? Vimos na parábola anterior do domingo passado aquela mulher que guardou ali um perfume bem caro, especial, para um dia maravilhoso. Como você tem se preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo? Porque aqui estamos tratando da volta do Senhor Jesus, mas nós podemos sim um dia se encontrar com Ele antes dele voltar. Como você tem se preparado para encontrar com seu noivo? Dessa vez o problema não é a volta surpreendentemente rápida, mas sua surpreendente demora. Na parábola, 5 das 10 damas de honra não estão preparadas para o período em que terão de esperar o noivo vir com a noiva do local da festa de casamento. Elas não se prepararam, a fim de serem escoltadas até a casa dele, onde acontecerá a noite de núpcias. Sproul vai dizer que a prontidão espiritual é uma responsabilidade contínua para todos os crentes. Não podemos esperar o último momento para nos prepararmos. É hoje. Hoje precisamos estarmos preparados, bem alinhados. A nossa vida espiritual precisa estar bem aromatizada, bem harmoniosa, para o encontro com o Senhor Jesus, para que esse encontro ele possa se deleitar na sua noiva, se alegrar com a sua noiva, encontrar uma noiva perfeita, sem mácula, sem mancha. Ainda que a vida e o mundo pareça durar para sempre, vem chegando o dia, meus amados irmãos, quando não haverá mais segunda chance. Não houve segunda chance, não houve outra oportunidade para essas damas nécias endireitar a sua vida. Diz a parábola que elas foram atrás de azeite, mas quando voltaram, o noivo já tinha ido com as outras 5 que ficaram ali prontamente, esperando o noivo. E assim será a vinda do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Ele encontrará muitos despreparados para o seu encontro, enquanto outros ele encontrará prontos para o seu encontro. Você está se preparando para a volta de Cristo? Ou você tem se preparado para as coisas desse mundo e esquecido que Jesus voltará? Você tem adornado a sua vida espiritual para o encontro com o Senhor Jesus Cristo? Aquele que nos amou de tal forma que entregou a sua vida por nós. O amor de Jesus por nós, ele é tão imensurável que ele deu a sua vida. Sabe, meus irmãos,
Esse verdadeiro amor, ele percorre pelo nosso coração, clamando no nosso coração para que nós possamos nos preparar para este encontro tão precioso com o Senhor. Quaisquer que sejam os fatores, a ideia de Jesus continua sendo que precisamos estar preparados para as possibilidades da prolongada demora do fim desse mundo tal. Se recapitularmos na ordem inversa, irmãos, dessa parábola, dessas 3 parábolas examinadas até aqui, creio que você concordará com isto. Com o quê? O que temos visto são exemplos de que a volta de Cristo acontecerá mais tarde do que esperamos, mas mais cedo do que o esperado e simplesmente em um momento inesperado. Acredito que isso abrange todas as possibilidades lógicas que devem acabar de uma vez por todas as conjecturas que fazemos sobre o tempo do fim. O que eu e você precisamos saber é que o Senhor Jesus voltará, mais cedo ou mais tarde. Mas como então devemos viver? Se o fim pode chegar a qualquer momento, se não podemos tentar prevê-lo, o que somos chamados a fazer? Essa pergunta nos leva à conhecida parábola dos talentos. A última parábola que eu quero aqui examinar, que se encontra nos versículos 14 ao de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, vamos ler? Muito bem, servo bom e foste fiel no pouco, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, o que é que ele disse? Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançando-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Talento. Vigiai, fidelidade. Qual é a terceira?
prudente e, por último, talento. Talento, meus amados irmãos, se refere-se a uma unidade da medida de grande valor, simbolizando a responsabilidade que temos em relação ao que Deus nos confiou. Mais uma vez, temos aqui uma parábola com um Senhor ausente, mas nesse caso, a hora de sua volta não é a questão. Enquanto as outras três falavam do tempo, do momento, nessa parábola do talento, pelo contrário, a questão é a administração fiel pelos seus servos. Por isso, o alerta de Jesus é sobre a responsabilidade dos talentos. Servos diferentes, assim como damas diferentes, recebem diferentes quantidades de talento, cada um de acordo com as suas diversas habilidades. Cada um de nós aqui recebemos talentos, dons do próprio Senhor Jesus Cristo, cada um para que possamos usar para a edificação da igreja do Senhor, cada um com o seu talento, irmãos. Por isso, a palavra do Senhor ainda assim diz que os dois primeiros saem e obtêm diferentes quantias em razão das suas diferentes habilidades e das diferentes quantidades que têm para trabalhar. Versículo 16 e 17 vai falar sobre isso. Ainda assim, ambos são elogiados com as palavras idênticas, quando o Senhor volta para acertar as contas. Veja, o Senhor Jesus deu 5 talentos para um, e 2 para outro, e 1 para outro. Mas o que tinha 5, ele investiu, multiplicando mais 5. O que tinha 2, investiu e multiplicou para mais 2. Jesus, ele disse a mesma palavra, as mesmas palavras para os dois. Servo bom e fiel para você que tem 5 talentos. Servo bom e fiel para você que tem 2 talentos. É bem parecido com a outra parábola do domingo passado. O Senhor Jesus nos trata de igual modo. Ele não faz acepção de pessoas. Por mais que eu tenha mais talentos, por mais que outro irmão tenha mais talentos do que eu, mas o Senhor Jesus, no dia da sua volta, se eu e se o meu irmão tivermos sido responsáveis os talentos que o Senhor nos deu, nós ouviremos do Senhor, ambos ouvirão do Senhor, servo bom e fiel. Por isso não tem competitividade na igreja do Senhor. Por isso que na igreja do Senhor não tem o melhor, o pior, o maior, o menor. Todos são colaboradores com os talentos que o Senhor deu, para que nós possamos usá-los para a glória de Deus, para que na sua segunda vinda, na sua volta, possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Pense em um jardineiro que recebe sementes. Se ele as esconde em vez de plantá-las, nunca ele vai colher. Se você esconde o dom, o talento que Deus te deu, para você possa ser efêmero, não é pequenino demais, não sei fazer nada. Sabe, todos nós temos dons, todos nós temos talentos que o Senhor deu, e para Deus é poderoso, para Deus é precioso. Não esconda, meu irmão, porque na vinda do Senhor Jesus, Ele irá indagar a você o que você fez dos seus talentos. John Piper, ele vai dizer, comentando esse texto, Deus não nos dá talentos para o nosso próprio benefício, mas para que possamos expandir o seu reino. Quais dons Deus lhe deu? Quais talentos Deus te dotou? Você está investindo esses dons, esses talentos para o reino de Deus? Ou você tem escondido? Ou você tem escondido os seus talentos para quando o Senhor Jesus voltar, você dizer, olha, Senhor, não usei, está aqui guardadinho, intacto. Jesus nos instrui, meus amados irmãos, a não nos preocuparmos com o fim, a pararmos de fazer conjecturas,
a pararmos de ficar obcecados por toda essa curiosidade. Em vez disso, temos simplesmente de continuar a tarefa de sermos bons mordomos, bons administradores de tudo o que Deus nos tem dado. Tudo o que Deus nos deu é para nós gastarmos no reino do Senhor. Temos simplesmente de continuar com a tarefa de sermos bons administradores, meus irmãos. Não sei como você tem vivido a sua vida espiritual. Eu não sei se você tem esperado por este dia. Eu não sei se você tem vigiado. Não sei se você tem sido fiel, Deus o sabe. Eu não sei se você tem sido prudente pela espera do noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem administrado bem o que Deus colocou em suas mãos, confiou em suas mãos. O que eu posso, irmãos, dizer é que é maravilhoso a soberania de Deus. Deus, Ele sabe o momento perfeito para o fim. Que maravilha do Senhor Jesus de não deixar na sua palavra o dia que Ele voltará. Porque hoje Ele nos chama a atentarmos para isto. Se Ele tivesse deixado na sua palavra o dia que Ele iria voltar, nós estávamos neste momento negligenciando todas as coisas espirituais. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Por isso Ele não disse, meus amados irmãos, o dia que voltará. É para que eu e você tenhamos amor pela vinda do Senhor Jesus. Capinar o meu jardim, disse Lutero. Eu continuarei capinando o meu jardim. O Senhor Jesus nos chama a continuar a nossa vida, a continuar fazendo os nossos exercícios seculares, do nosso trabalho, da nossa profissão. O Senhor Jesus não está chamando você para desistir de tudo, do que você está planejando, dos seus projetos. Não, continue. Mas o que o Senhor requer de nós nessa noite, meus amados irmãos, é que nós possamos seguir o exemplo dos servos fiéis dessas várias parábolas e nos ocupar com a obra que sabemos que Ele nos ordenou a fazer. É trabalhar para o reino, é dedicar a nossa vida em primeiro lugar para o reino de Deus, amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas e doar a nossa vida para que o reino de Deus possa se expandir aqui na cidade de Caicó. O que nós fizemos ontem aqui é o exemplo disso, é deixar as indiferenças de lado, é deixar os problemas de lado e confiar naquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos e trabalhar para a obra do Senhor, em prol das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, das viúvas, dos casais, de todas as áreas da nossa sociedade. Nós estamos empenhados nisso, porque o Senhor voltará em poder e majestade, e a sua glória inundará toda esta terra, e Ele nos levará, e antes de nos levar Ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, meus irmãos, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e em seguida vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor Jesus, pelo Teu poder do Espírito Santo nesta noite, para que possamos estar atentos, alerta, Senhor, para a Sua volta, que nos levará em seguro, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes,
onde não haverá mais lágrima, pois o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas e recolherá e colocará no odre da alegria. Oh Pai bendito, como será maravilhoso este dia. Por isso, Senhor, nos prepara, Deus. Não queremos ser como as nécias, Senhor. Queremos ser como as prudentes, que estavam preparadas para o seu encontro, cheio do azeite, cheio de amor no coração, preparada para este dia maravilhoso em que a tua igreja, que está espalhada pela face da terra, Senhor, estará entoando o único canto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Onde todos nós agora, Senhor, estaremos em nome de Jesus, reunidos naquela mesa especial. Deus, em nome de Jesus, nos leva de volta para o nosso lar com esta certeza. Na certeza que nós estamos seguros em Tuas mãos. Na certeza que o Teu Espírito Santo irá nesta noite nos intimidar. Para que nós possamos, Senhor, tomar esta decisão. A decisão, ó Deus, de seguir o Teu caminho. De Te honrar, de ser fiel à Tua palavra, Senhor. De andar nos Teus caminhos. De lutar contra o pecado, de fugir das aparências do mal. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso conosco nesta noite. E nós saiamos daqui, Deus amado, diferente de como entramos. Convictos, considerando esta palavra, a palavra que o Senhor nos deu esta noite. No nome santo de Jesus. Amém.